Livro de Números, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 23. Contexto da palavra. A nuvem guiado a marcha dos israelitas. Versículo 1. No primeiro mês do segundo ano, depois da saída do povo de Israel do Egito, o Iau falou com Moisés no deserto do Sinai. Ele disse, no versículo 2, versículo 3, no dia 14 deste mês, começando a anoitecer, o povo de Israel deve comemorar a festa da Páscoa, de acordo com todas as leis e ordem a respeito dela. O versículo 3 e o versículo 2 e o versículo 3. No dia 14 deste mês, começando ao anoitecer, o povo de Israel deve comemorar a festa da Páscoa, de acordo com todas as leis e ordem a respeito dela. Versículo 4. Portanto, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. Versículo 5. Eles comemoraram no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Iau, o Eterno, havia ordenado a Moisés. Versículo 6. Porém, alguns homens se tornaram impuros. Por quê? Tocaram num corpo morto. Por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Eles foram falar com Moisés e Arão. Versículo 7. Disseram, estamos impuros porque tocamos num morto. Será que não vamos poder apresentar a nossa oferta ao Iau, como os outros israelitas no dia que já foi marcado? Eles perguntou. Versículo 8. Então Moisés respondeu, espere, que eu vou falar com o Iau para saber o que ele quer que vocês façam. Versículo 9. Aí o Iau disse a Moisés, versículo 10, diga aos israelitas o seguinte, se algum de vocês ou dos seus descendentes estiver impuro por haver tocado no morto, ou se estiver longe viajando, mesmo assim poderá comemorar a Páscoa em honra do Iau, o Eterno, Criador do céu e da terra. Versículo 11. Vocês comemorarão um mês depois do dia 14 do segundo mês. Quando anoitecer, nessa ocasião, vocês comerão o animal com pães sem fermento e com erva amarga. Versículo 12. Não deixe sobrar nada da comida para o dia seguinte, e não quebra nenhum osso do animal. Faça a comemoração de acordo com todas as leis da Páscoa. Versículo 13. Mas pode acontecer que alguém esteja puro e não esteja viajando. Se essa pessoa não comemorar a Páscoa, será expulsa do meio do povo de Israel, pois não me apresentou a oferta no tempo certo, e será castigado por causa do seu pecado. Versículo 14.
Se algum estrangeiro que mora no meio de vocês quiser comemorar a Páscoa, terá de obedecer às leis e às ordens a respeito dessas festas. A mesma lei será para todos, tanto para os nascidos no país, como para os estrangeiros. O versículo 15. No dia em que foi armado a tenda sagrada, veio uma nuvem e cobriu de noite numa aparência de fogo. Versículo 16. Era sempre assim. De dia a nuvem cobria a tenda, e de noite a aparência de fogo. Versículo 17. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começaram a caminhar no lugar onde a nuvem parava. Aí eles acampavam. Versículo 18. Eles começaram a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem do Iau, do Criador do céu e da terra, e ficava acampada ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Versículo 19. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam à ordem do Iau, o Criador do céu e da terra, e não saíam dali. Versículo 20. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda, assim conforme a ordem do Iau, o Pai Eterno, eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Versículo 21. Às vezes a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite. Os israelitas começavam a caminhar. Versículo 22. Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias ou um mês, ou mesmo um ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiram. Versículo 23, para terminar. De acordo com a ordem do Iau Eterno, eles acampavam e começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso, obedecendo ao que o Iau Eterno ordenava por meio de Moisés. Este foi o livro de Números, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 23, da Bíblia Nova Tradução. Fica todos com a paz do Eterno, que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os maus. Em nome do seu Filho Yahshua, nosso Salvador. Amém? Uma boa noite para todos, até o próximo vídeo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser.